Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e aqui junto comigo está o Rodrigo. E aí, doido? Beleza? Bom, e aí? Cara, tá sentindo esse ar de nostalgia? Então, de repente, assim, voltei a, quase um ano no passado, quando começávamos este podcast. Pois é, mas o assunto hoje é mórbido, será? Então, será que a gente vai falar de morte de novo? Pelo amor de Deus. É o fim. É o fim ou será apenas um recomeço, né? E bom, eis que estamos aqui nesse clima nostálgico, regado a café e água, e temos um convidado que quem é raiz conhece, quem é Nutella pegou o bonde andando, surgiu... A Fênix ressurge. A Fênix? A Fênix não, de água. Você não entendeu, é que ele se identificou com o Rubinho Barrichello. Ele achou que o segundo episódio era hoje. Em persona Rubinho. Estamos aqui com o Rodolfo. Seja bem-vindo de volta, Rodolfo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? E aí, professor Tiburcio? Pois é. Não, e pra quem é novo no rolê e não ouviu o primeiro episódio até hoje, né? Originalmente éramos nós três, os três Éramos mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Éramos três. O mosquete. O mosquete. É, o shape tá aí. É o shape. Bom, eu sou o coice, né? Eu sou o cavalo. Bom, tá na parte preta, só bainha, né? Ou a capa do Batman. Pode ser. É. Ok. Tem como piorar? Tem, mas eu não tô afim de Tem. descobrir como. Deixa, né? Ok. Então, pessoal, você que está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe seu like, tá? Esse episódio também está disponível pelo Deezer, Spotify, Google Podcasts, todas as plataformas ali. Nos siga no Instagram, @Convergere. Então tem nossos perfis pessoais lá, estamos postando cortes também ali, nossos cortes dos episódios passados, talvez alguns spoilers, será? Não sei, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Exato, então sem mais delongas, hoje já direto e reto, não é colérico, mas será extremamente objetivo, certo? Será? Não sei, Correto. a gente tenta. Pontual. Né? A gente Enfim. tenta. Vamos lá, hoje vamos fazer o Manual dos Temperamentos e, como dá pra imaginar, é o temperamento fleumático. Então, Dada a piadinha do Rubinho. exato. Isso. Então, temperamento fleumático. Vamos falar da água. Pois é, da fleuma. O que caracteriza o temperamento fleumático? Quais são os dois componentes? Bruno e Rod. O úmido e o frio. Muito bom. Exato. O úmido, então, ele é a característica do quê? Quando nós falamos do sanguíneo, nós falamos que o úmido é aquela característica do não manter a sua forma, ser capaz de mudar de forma, seja perdendo ou sendo maleável ou envolvendo as outras coisas. Ou seja, ele é a capacidade do molde. Ou se torna o molde ou se modela em algo. Enquanto que a característica do componente frio é a parte da concentração, não da expansão, a diminuição, né? A cristalização. Então, a frieza é a concentração. Isso nós tiramos também do temperamento melancólico, né? Sanguíneo, ele é quente e úmido, melancólico, frio e seco, né? Por isso que eles são os opostos. Obviamente, então, que nós temos aqui uma outra combinação que as pessoas tentam falar, né? Mas que é impossível, que é um fleumático colérico. É. Nossa. Bem difícil. Não é bem difícil, é impossível, porque não tem como ao mesmo tempo ser frio e quente e ser frio e úmido, né? Sim. Sim, são coisas... Não dá. É oposto por um motivo, né? É aquela mesma história. Você consegue chegar a coisas parecidas, porém por caminhos diferentes, né? Pois é. Sim. Como a indecisão do melancólico e a indecisão do sanguíneo, né? Ela chega ali, mas é por caminho diferente. Sim, e justamente porque o fleumático está entre o sanguíneo e o melancólico, é comum que ou um colérico, um fleumático seja confundido com o sanguíneo ou que um fleumático seja confundido com o melancólico e vice-versa, né? Sim. Isso acontece bastante. Eu lembro até que o Rodolfo teve uma época que achava que era melancólico, né? Sim. Lá uns tempão atrás a gente falava, né? Nossa, mas eu sou melancólico. A Rafa vinha falava, não, ele é melancólico, eu tô falando que ele é melancólico. Em vez de Eu não, consultar. gente, é fleumático. É verdade, porque
É que conforme você vai adentrando essa parte dos temperamentos, tem a parte dos outros 8 também. Então, assim, você começa a aprofundar, você vê algumas coisas que realmente tem uma certa semelhança com o melancólico, né? No meu caso, se eu não me engano, eu penso, né, que um dos pontos que é bem parecido é com relação à parte da memória em si, né? O Padre Paulo Ricardo, ele fala no curso dele que o problema do melancólico é a memória, né? Memória sui. Isso. E eu penso muito que nesse aspecto em si, eu sou um pouco parecido com relação à parte da memória. Né? Componente... Mas isso aí é fácil de ver quando tem a predominância do componente frio sobre o úmido, ou até mesmo um aporte seco, né? Que já tem um componente de estabilidade, né? Como se jogasse uma terra na água, a terra fica mais maleável, ou a água fica com mais forma, né? Mais difícil de se soltar. E assim, você tem que entender que não é porque é sanguíneo ou fleumático que tem amnésia. Sim. Exato. Porque como que funciona? Como que é a questão desse simbolismo? É que, bem, a água, o que é frio e úmido é o componente água. E você vai me dizer que a água não tem forma nunca? E que ela nunca cristaliza nada? Por exemplo, quando a água está no seu estado sólido, quando ela congela, ela fica... Bom, ela tem uma forma, então ela cristaliza as coisas, né? Sim. Porque se você imaginar a impressão na alma de um fleumático, é você pegar uma pedra e colocar dentro de um balde d'água. Mas agora, começa a colocar um monte de pedra dentro desse balde, a água vai vazando até ter mais pedra do que água. Mais pedra do que balde. Mais pedra do que balde até mesmo. E nesse caso, então, o que acontece? É claro que vai ter algum trauma. Você acha que um fleumático não traumatiza, mas toda a impressão que você causa na alma de um fleumático vai parar direto no fundo dela. E quanto mais fundo vai, mais fácil ela cristaliza. E se cristaliza, é mais difícil de você, sei lá, desmontar. Né? E assim, quando o fleumático ele tem o predomínio do componente úmido, ele tende realmente a ser o mais diplomata. Que ele quer que tudo esteja bem. Ele quer... Sim. Eu sei que não é a comparação ideal, mas a comparação de um fleumático é uma tartaruga. Sim. Demora para ter alguma ação, mas quando tem, ela já é decisiva. Sim. Eu posso falar partilhar aqui um pouco, né? Com relação a... Porque ele é fleumático. Ele tem local de fala. Se tem alguém com experiência empírica, é você. Porque, na verdade, assim, uma das coisas que realmente qualquer perfil de fleumático tem é assim, ele pensa muito antes de dar qualquer passo. Ele começa a ficar que nem o Nazaré, assim. A traçar as rotas necessárias para poder dar aquele passo, dar aquele primeiro movimento ainda. É que eu gosto de ter certeza. Isso, exatamente. Mínimos detalhes. Assim, dificilmente ele se arrisca, né? Até porque se ele tentar se arriscar e não der certo, ele já vai murchar ali. Não vai. Mas tem chance de ter o arriscar ou já desiste antes de começar porque sabe que vai dar muito trabalho? Depende muito, depende do cálculo que ele faz das trajetórias possíveis. É verdade, é verdade. Eu penso muito, assim, eu sou muito pé no chão antes de dar qualquer passo que envolva qualquer coisa. Eu penso muito, mapeio demais, assim, quais as possibilidades de saídas. Qual que é a sua profissão mesmo? Engenheiro. Faz sentido. Então, né? Ok. Tá na vocação certa. Temos um perfil. Pra esse ponto, sim, mas uma dificuldade que realmente isso acaba interferindo no próprio relacionamento com que as pessoas que ele vivem. Por quê? Primeiro porque, como ele não tem esse primeiro impulso, esse movimento inicial de querer fazer algo para tal pessoa, isso acaba interferindo na parte do relacionamento com amigos, muitas vezes até mesmo com familiares e outras coisas, por essa falta de decisão, né? Essa falta de tomada de decisão, essa inação inicial. Né? Por experiência própria, eu já passei por muitas dificuldades com relação a isso, e isso são pontos que preciso melhorar mesmo também. No relacionamento com as pessoas mesmo.
Se esperar de mim, é a mesma coisa esperar de uma pedra que ela se levanta e saia. Sabe aquela piada do Rubinho no começo? Então, Requer uma, it's accurate. requer uma violência extrema para que a pedra faça isso, né? Então imagina o tanto de esforço seria necessário numa alma para fazer isso. Seria algo assim, hercúleo, né? Não é à toa que no perfil lá dos 8 temperamentos a atividade é totalmente baixa, né? Exato, Fica com né? dois. Uhum. Dos 3 tipos de fleumático que tem, né? Mas, tudo bem, eu tenho um pé atrás com relação de separar muito, mas faz sentido, né? Porque, na verdade, se a gente fosse separar tudo, eu conseguiria chegar em pelo menos 62 tipos de personalidade. Mas aí não simplifica muito. É que no que o Padre Antônio se baseou, do Lacene, eram 62 tipos. E ele já foi refinado até chegar em 8. Eu prefiro 4, que é mais fácil de lidar. E agora ele já dividiu mais ainda. Que sentimental tem 2 tipos, né? Que lembra que a gente já deduziu que tinha 2, que era eu e você? Então, ele dividiu mais ainda o sentimental. Apaixonado tem mais tipos também, porque agora a Fer é apaixonada. A Fer? Ferzinha Nossa. é apaixonada. E a madre falou, e ela falou, eu sou apaixonada. Então, Nossa. ok. Bom. Pra você ouvinte que não é familiar, o apaixonado seria mais ou menos, com aspas aqui, equivalente ao colérico. As coisas bem intensas, todos os 3 pontos, né? Mas aí eu vou te dizer o seguinte, mais um motivo para ter esse meu pezinho atrás. A teoria do Padre Antônio só vai se concretizar e só vai chegar ao fim quando ele morrer. Eu acho que sim também. Porque assim, é normal de todos os autores. Todos os vai- autores. Vai estar cristalizado e consolidado quando ele morrer e alguém pegar para analisar o trabalho dele. Por quê? Porque em vida, tipo, a contradição é um acidente de percurso de Verdade. quem pensa, né? Então, tudo bem. Por que eu prefiro os 4? Primeiro porque eu já conheço bastante, tem bastante gente, tem material de, sei lá, mais de 2000 anos. Então já. Então, já tem bastante gente morta para me basear. Tanto que o cara que criou a teoria já morreu há muito tempo. Mas sabe que Então, quem definiu bem como assim, funciona a questão dos temperamentos, não só dos temperamentos humanos, mas de todos os elementos, foi Galeno. E Galeno, ele foi um médico que foi foi contratado, né, por Marco Aurélio para combater a praga antonina, que tinha 90% de chance de você morrer. Ou seja, o coronavírus não é nada perto da praga. E você aí com medinho. Mas enfim, essas questões do fleumático, eu sei que ele é o mais simples, por assim dizer, de se entender. Por que é o mais simples de se entender? Sabe aquela música do Charlie Brown? Quando o homem está em paz, não quer guerra com ninguém? É o resumo do Me fleumático. definiu. Definição. Porque a grande tendência do fleumático é manter o status quo. Por que eles são ótimos diplomatas? Porque eles gostam que as coisas não estejam agitadas. Não gosta de desordem, né? Exato, gosta. É um copo que, como toda água, por mais que você chacoalhe o copo, eventualmente a água retorna para o seu nível. Estabiliza ali, né? E é isso que é a alma de um fleumático. O santo patrono, aliás, é Santo Tomás de Aquino. Porque a regra geral pro fleumático é ser gordinho e gostar de comer. Ixi. E existem as exceções. As exceções, né? Nós conhecemos duas. Exato. São noivos ainda. Pois é. Não, e outra, é interessante falar aqui, mencionar ela que não está presente, mas além de ser fleumático, o Rodolfo é noivo de uma fleumática. Sim. Também. Então ele tem a dupla vivência ali, né? E aqui, por mais que eles tenham o mesmo temperamento, eles são bem diferentes Muito. nesse temperamento. Sim. Muito. Que eu vejo, pelo menos assim, do meu ponto de vista aqui, que a gente não convive tanto assim. Mas você acaba sendo mais ativo do que ela, Sim. né? Sim. É. Essa parte de atividade, sim. Mas a Rafa, ela é muito mais articulada na hora de falar, né? Quando Sim. ela começa a falar assim e tal, se solta e vai de um jeito que a gente Vai. fala, nossa, Véi, já uau. viu o estouro de barragem? Já. É a Rafa. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, tem um monte de... O copo, quando você coloca uma gota a mais, tá aquela... Sabe quando faz aquela fina camada ali que tá ultrapassa o nível, aí você coloca uma, deslancha Transborda. tudo. Transborda. É isso aí. Mas enfim, essa intensidade do fleumático, ela realmente é o poder que a água tem. Porque assim, o poder de resistência da água é muito grande. Porque você acha que os paraquedistas, quando eles pulam na água, tem um jeito certo de cair, porque senão eles se estratela todo. Exato. Ou quando a gente pula de barriga na piscina, a gente Nossa sai vermelho. senhora. Os desenhos de perna longa, né? Que ele cai na água. É. Tom. Eu saio quebrado, né? Não, e outra Vermelho coisa. é isso aí, porque não tem nem...
Tem nem sangue suficiente. Então. Não, e outra coisa também, o estrago que a água pode causar, né? Um maremoto, um tsunami, também o efeito é devastador. Sim, e a água também pode sufocar. Exatamente. Sim. Então é tenso, tem todos os lados. Isso é uniforme de todos os temperamentos. Por isso, ó, você, meu amigo fleumático, você também tem poder destrutivo. Então, Sim. fleumático também pode ser homem. Eu sou, tá bom? Não, mas assim, tô falando da forma assim, principal, que as pessoas acham que não. Separado, fleumático e sanguíneo são os dois tipos de temperamentos típicos femininos. Porque são mais passivos. Uhum. Porém, todavia, entretanto, né, Contudo, sabemos que tem coisa que ultrapassa o temperamento. sim. Sim. E É Rodolfo, mais como... básica. Pois é. Rodolfo, como foi que você descobriu o seu temperamento? Com vocês. Oxe, como assim? Eu não tinha a menor ideia do que era temperamento. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi em começo de 2019. Eu nem sabia o que vocês estavam falando. Também vocês estavam falando grego. Não o galeno, mas... Então fala dessa experiência. Olha, foi a noite... Foi uma noite doida, porque a hora que engatou o assunto temperamento, todo mundo começou a se envolver. E eu não tava entendendo nada. Dá contexto, porque eu já nem lembro quando isso aconteceu. A Nazaré de novo. É. Foi uma noite aqui na sua casa mesmo que tava todo mundo do Graça se Na minha casa, faz sentido. E aí começaram a engajar nessa parte de temperamento. E aí eu sei que foi a noite toda. Foi longe a conversa. Porque, tipo, pra nós, assim, pra quem tem um contato muito recente, é algo necessário, assim, né? A questão do autoconhecimento, né? Ver essas tendências naturais que nós fomos criados, né? Cada um da sua maneira e tal. Mas a hora que começa a fluir a conversa e você começa a identificar algumas coisas, é um assunto que não tem hora pra acabar. Se desenvolve de uma maneira que ali mesmo acontece uma reflexão, uma autorreflexão, até para tentar descobrir esses pontos exatamente. E é um assunto que ultrapassa, tanto que ultrapassou naquele dia. Sim. Porque um dos integrantes levou e começou a falar, repetir o que o Rodrigo tinha falado a noite toda e falando, né? Sinal de que esse temperamento específico tem memória. Então, mas é engraçado que decora frases-chave, tipo, não, o melancólico tem inveja do sanguíneo, o melancólico tem inveja do sanguíneo, só falava isso, parecia uma gralha. Então, a conversa foi se estendendo, tanto que eu até mandei pro Rodrigo um áudio seleto. Mandando exatamente o quê? Não, eu lembro até hoje, cara. Não, foi uma experiência legal. Porque eu vivo fazendo as pessoas, não, para de ser legal comigo. Eu tô te xingando, você me xinga de volta. Larga a mão de ser florzinha. Daí, nesse primeiro dia... Olha, Rodrigo, estou te mandando esse áudio aqui com as devidas vênias pra te mandar a merda. Você criou um monstro. Você criou um monstro. Meu Deus, eu falei... Aí eu mandei os print, né? Mas foi nessa data, agora lembrou? Quando foi? Lembrei. Então. Mas enfim, na sua experiência pessoal, você falou que você, né, Rodolfo, você achou um tempo que você era melancólico. Qual foi o passo que você teve pra... eu acho que eu sou melancólico, não tô achando que eu sou fleumático. Putz, eu acho que eu ainda sou um pouco melancólico. Não, eu sou fleumático mesmo. Como foi esse seu desabrochar? Como eu tava entre as duas linhas, né, entre o fleumático e o melancólico, né, acho que o ponto que mais pegou assim foi a questão exatamente essa questão de pensar muito para poder fazer alguma ação. Alguma ação, qualquer ela que seja, dar um passo que seja assim. Porque quando eu estava pensando que eu era melancólico, era exatamente por causa da memória, a questão da memória, né? Esse ficar no mundinho interno e ficar ali, que nem Esse remoendo, esse... Isso, que nem um liquidificador, assim, ó. E fica ali. Mas, né, nas devidas diversas circunstâncias da vida aí, a gente acaba vendo que para algumas coisas específicas, né, a gente se enquadra melhor. No meu caso foi a questão do fleumático mesmo. Eu tenho uma certa ação a mais que a Rafa, né? Mas ainda, por exemplo, eu preciso mapear todo o campo de tudo para eu poder dar espaço. Isso foi uma das coisas que realmente assim fez
de discernir mesmo que eu me assumi fleumático. Então, mais essa sua parte analítica, né? Uhum. Não, e isso é interessante, cara, porque assim, não leve a mal, tá? Não fique ofendido. Eu sei que se você ficar ofendido, você vai me falar isso da semana que vem. Mas... Aqui, o padre Nivaldo Monte, ele fala sobre a inteligência do fleumático. Sim. Sua inteligência é fria e calculista, não tendo nem a penetração da do colérico é extremamente racional, nem a viveza do sanguíneo ou os voos do melancólico. Ou seja, dos 4 temperamentos, por mais que seja mais o aquático, o mais pé no chão realmente é o fleumático. Sim. Ele tem pouco interesse do que acontece no mundo em volta, porque né, é um mundo estranho para ele. É o que tira. Qualquer coisa que tire da zona de conforto, seja falar um oi pra uma pessoa também já é demais pra ele. É um hobbit caseiro, né? É um hobbit caseiro. É um hobbit Não sai caseiro. da toca, Pra que não. que eu vou sair de casa, mano? Não sair da toca. Tem tudo aqui, velho. Comida, bebida, farra, ali tem tudo. Tem o jardim. É um hobbit, velho. É um hobbit. Não é à toa que eu já vi várias teorias sobre o Frodo, né? Sim. Mas um deles colocam ele como sendo fleumático. Exatamente. Né? Só que aí o que pega? Qual que é a chave do Frodo, né? É que ele tem sangue de fada. Então, ele tem o sangue na herança dele dos Tuque, né? Quando a gente vê lá no Hobbit, né? Vê que o Bilbo, ele é neto, bisneto, tataraneto lá da Beladona Tuque, que é uma Hobbit que teve contato com as fadas, né? E isso mexeu muito, que deu um negócio de aventura, né? Então, os bolseiros, eles têm isso. Mas se a gente for ver até um pouquinho, por mais que seja melancólico, o Sam, ele quer ficar em casa, ele quer voltar pra casa, mas por conta de ser melancólico, ele gosta ali da casa dele. Sim. Mas a paz e tranquilidade ali, então isso é comum nos hobbits, né? Sim. Mesmo os sanguíneos lá, que a gente viu, Merry e o Pippin, também os dois, eles querem ir pra casa, né? Sim, porque no fim não há lugar como o lar. Exato. Sim. Mas uma coisa que é interessante no Frodo, e que a gente vê em 2 fleumáticos que ninguém chama, nem o Padre Antônio de fleumático, é o Ítalo Marcilli e o Ícaro de Carvalho. Sim. Qual que é a característica fleumática mais marcante neles? A constância. É. Porque nisso que a gente estava zoando, a gente zoou no primeiro episódio de temperamento que a gente falou, que o fleumático ele é muito bom e constante em não fazer nada, isso pode ser aplicado para qualquer outra coisa. Sabe aquela história, tipo, não, é isso que eu vou fazer por um tempo determinado e é isso que eu vou fazer. Constância, não vou sair do caminho. Então isso dá uma força para um fleumático, e quando ele entende que ele consegue ter esse aqueduto, ele vai para onde ele quiser. Exatamente. E quando ele, assim, eu posso estar enganado, mas eu tenho pra mim que quando você deixa um fleumático fazer o trabalho dele, sem ficar enchendo o saco, sem pressionar, com certeza sai. Sai. Lá no trabalho acontece muito essa questão, né? Se bem que, né, na vida da engenharia em si, se trabalha-se com prazos, né? Eu tento falar um prazo que tá um pouco acima Pra para você poder ter margem. fazer uma margem, colocar uma gordura para poder trabalhar bem. Essa é a questão. Quando eu pego o negócio e engato naquilo lá e pé no chão e vendo todas as possibilidades, vai. Que nem esse falou, esse aqueduto, né? É uma base sólida que o fleumático ele calculou para poder dar esses passos e não sair. Não sai de onde ele traçou. Isso é uma coisa também que ele pode traçar milhares de planos, mas um ponto que ele conseguir, ele vai fundo. Esse ele acerta de primeira, vai que vai, sem erro. Às vezes depende. Mas é aquele tal negócio, né? Então, se vai dando acertos pontuais, assim, se vai pontuando pra ele nessa trajetória que ele vai fazendo essa execução, ele vai que vai. Vai, ó, desenha um guarda-chuva. Ah, como você desenha um guarda-chuva? Ah, você faz um J aqui e tal. Ensinou, mostrou ali, ele vai. Ele vai. Eu vejo isso, eu lembro dos meus aluninhos fleumáticos também, e era exatamente isso. Era pegar na mão e falar, olha, vai fazer assim, assim, assado. Ah, mas como? Assim, assim. Aí começa, então faz junto e vai. Ensinou 1, 2 vezes, na terceira já foi. Vai. E essa constância é algo bonito de ver também, porque a gente partilha, principalmente da questão do Grazia, né? A forma com que as coisas são conduzidas, né? Sim. A gente consegue ver, principalmente em você e na Rafa, que a questão desse
dessa condução uniforme. E a coisa anda, tal, e caminha e vai tranquila. Porque a gente está indo, conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo conduz, mas tem pessoas ali que estão mantendo uma segurança. Sim. E estão trabalhando sempre por um bem maior. Sim. E isso é bacana de ver. Assim, a forma que os dois trabalham juntos ali também. Então... Sim, mas para dar um contexto, para quem não é do rolê, o que é o Grácia? O Grácia é um grupo de estudos que a gente participa junto. Errado, o Grácia é um grande elefante branco que ninguém sabe o que é, ninguém se assume. Bom, ok, mas o que a gente sabe... Definição básica. A definição, o que a gente tem hoje... A base sólida. A base sólida é o que é um grupo o de pé do estudos. elefante. O pé do elefante. O que vai ter no resto do elefante a gente não sabe. Não, é o pé do elefante quando pisa o chão. Ainda. Isso. É o chão. Porque sabe quando você pisa num chão mole e ele afunda um pouquinho? É só isso que a gente sabe, a pegada. É isso que a gente reconheceu. Nem a pata do elefante a gente sabe. Pois é. Mas é isso. Deus que se esconde, né? Exato. Mas enfim, falando sério, o que é o Grácia? Fala pro pessoal aí. O Grátis até hoje é um grupo de estudos, né? E que a gente partilha, a gente foi o catalisador de conhecer toda essa galera aqui, né? E bom, a gente vive aí estudando, estamos aí há quase 2 anos já, estudando, Sim. vivendo juntos ali, conversando, partilhando e rezando muito Principalmente, né? pra Pois descobrir o que é esse Eles elefante ficam branco. estudando, eles ficam rezando e eu, agregado que sou, fico dando pitaco. É. Aliás, minha profissão principal é dar pitaco na vida dos outros, viu? Eu tô pior do que velho fofoqueiro. Tiazão do rolê. Enfim. Mas essa é a questão que você falou, que eu acho legal, né? Que a gente... acho que um dos trabalhos, né, que o Fleumático mais consegue desenvolver assim, é a questão da paz com o mundo em si. Né? Ele quer a ordem, né? Ele quer, então, algo que todos consigam ficar de maneira que estejam em paz. Mas uma paz assim que seja pro colérico mais ativo de todos. Ou... Sim. E isso eu acho uma das coisas excelentes também. Vou até citar uma situação aqui. Foi a primeira vez que a nossa coordenadora, a nossa fundadora ali, a Giovana, ela teve que se retirar e deixou a Rafa e o Rodolfo ali no comando, né? E aconteceu uma situação. Uma determinada pessoa, que à época participava, sentiu um problema ali e tal, e veio desabafar comigo no WhatsApp. Aí, como tava o Rodolfo e a Rafa no comando, o que eu fiz? Eu fiz um grupo no WhatsApp, eu nomeei o grupo Bomba. Aí convidei os dois, mandei um áudio, falei, olha, aconteceu isso aqui, tal, tá acontecendo. Mandei os prints e falei, resolvam, e saí do grupo. Eles Largou a bomba. Eles jogam isso na minha cara até hoje. E eu dava risada. Eu só não te julgo porque eu achei genial. Não foi? Não, foi genial, né? Foi sensacional. Eu faria o mesmo. Só não julgo porque faria o mesmo. Sabendo disso hoje, eu falei, se acontecer de novo, eu tô esperando a situação exata pra fazer isso de novo, de brincadeira. Mas agora eu não faço, que oficialmente eu tô ali no meio. Somos os três. Agora eu estou Assumiu envolvido. as bombas também. Assumi as buchas também, senão eu deixava isso de novo. Mas eu lembro que quando eu fiz isso, depois a gente se encontrou pessoalmente, né? A cara da Rafa pra mim, eu não acredito que fiz isso. Aquela cara impassível. Só mas você via um pingo de expressão dela. Não, você via no fundo do olho, assim, uma chama que já era suficiente. Eu vi a Rafa com cara de ódio. Foi a única vez também. Ai, mas eu lembro que depois eles vieram conversar, a gente sentou, conversou, explicou disso melhor ali, e resolvemos no fim das contas, né? Que bom. No final a bomba não explodiu. Não, graças a Deus. Mas ó, deixa eu fazer outra pergunta pra você, Rod. Que é uma coisa que eu sofro muito, mas não sofro no sentido de, isso me dói. Eu sofro porque eu não gosto e isso me causa força do ódio, né? E a força do ódio não é muito legal. Mas no seu trabalho, eles te pedem proatividade? Ou eles sabem como você funciona? Eles me pedem proatividade. Pede bastante ainda. Né? Porque
a gente sabe como que é a parte da indústria em si, né? A indústria em si é um negócio a milhão, a todo vapor, e tempo é dinheiro lá realmente, né? Então, assim, qualquer coisa que eu deixe de fazer impacta em alguma coisa para o bolso do dono. Então, a questão da proatividade realmente é necessária, porque eu sou uma pessoa assim, não por causa do temperamento mesmo, mas é porque eu não consigo me relacionar fácil com as pessoas. Então, sabendo o que eu preciso fazer e pegando os meios necessários, eu vou que vou. Eu vou que vou. Mas sabendo que lá, tendo uma vista assim lá no fundo, uma luz no fim, eu consigo enxergar a luz do fim do túnel, sabendo que vai ter uma saída. Não importa se tá lá longe. Não importa se tá longe. Eu demoro pra ir às vezes, mas eu vou. Demora. Você vai subir um degrau de cada vez na escada. É, bem tartaruga mesmo. A fábula do coelho da tartaruga nunca foi tão... Nunca serviu tanto, né? Pois é. Enquanto o colérico vai rasgando o chão. Vai rasgando, tá nem aí e tal. Mas os dois chegam no mesmo lugar, né? Sim. Como diz o Amor Sem Fim dos Ursinhos Carinhosos, devagar e sempre. Nossa. Eu não sei o que é pior, a citação ou ele lembrar do nome do porcaria do ursinho. Ele era um elefantinho, cor de rosa, lento. Véi, eu sou pesado e lento porque eu sou melancólico. Na hora que eu vi um elefante pesado e lento, eu me identifiquei. Eu me chamo Rodrigo Rosa. Qual que é a cor do elefante? Rosa. Tem tudo ali, um simbolismo analógico, astrológico, surfista, mano. Beleza. Você achou sua caricatura? Não, porque ele tinha cabelo no desenho. Não sei porque que elefantes tem que ter cabelo, mas tudo bem. Ah, entendi. Enfim. Coisas da vida. Ok. Bom, dando sequência no nosso bate-papo, falando um pouco da relação do fleumático consigo mesmo. Como você se relaciona consigo mesmo? Você tem uma facilidade em aceitar suas dificuldades? Você chega a ter ambição em alguma coisa? Você conhece seu talento de sei lá, ser persistente, saber traçar os caminhos? Você consegue ter algum ímpeto, algo que te motive, faça você sair de forma interna? Ou tudo o que te motiva é externo? Não, tem. Dependendo do que eu ver lá no fim, isso flui um pouco melhor. Né? Há algumas situações, por exemplo, a questão da casa, por exemplo, né? A gente, né? Então, estava traçando, mapeando todo Jundiaí inteira e fomos levantando possibilidades e tal, sempre com o pé no chão. Essa questão da racionalidade, sempre manter o pé no chão, mas dar esse espaço, ir avançando e com paciência, né? Essa questão. E eu também acho que assim, o que me motiva muito a fazer as coisas, a se sair de mim mesmo, é fazer para os outros também. Querer que os outros não deem o mesmo passo que eu, porque eu sei que vão mais rápido. Mas assim, de certa forma, guiar por alguma perspectiva que seja, para que essas pessoas também possam chegar onde querem chegar. Né? Ser essa parte mais incentivadora. Né? Eu penso muito que a minha relação assim é mais para falando, sendo bem sincero, eu não tenho assim. Essa é uma pergunta que eu me faço. Como eu me relaciono comigo? Eu acho que eu não me suporto, cara. Eu consigo. Olha, isso é algo que eu vejo em todos os temperamentos. Ninguém quer ter o seu próprio temperamento. Caraca. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas aí é que tá a questão. A hora que eu começo a... Eu não tenho tempo pra ficar me vendo. Sabe? Eu não tenho tempo pra mim, assim. Eu quero ter um tempo mais pros outros, pra ajudar os outros do que eu mesmo. Mas por que você acha que o seu interior ali não é importante? Ou já tá tudo certo? Tá tudo no lugar? Não. É uma questão que assim, né? Eu acho que por decorrência, assim, da vida mesmo, assim, diversas situações, não tá em ordem, tá? Já falando bem isso, não tem nada... a questão é essa, né? É sempre... a questão do autoconhecimento é sempre saber lapidar mesmo, né? Essa lapidação ocorre. De forma lenta ainda, porque penso que a minha vida é muito corrida. Então eu acabo pensando mais nos outros do que
em mim mesmo. Mas por que você pensa que a sua vida é corrida? Por causa dos compromissos que você assume? De compromissos, a questão de administração de tempo com minha família, com os amigos também, né? É claro, tenho o tempo necessário para o recolhimento e para exatamente fazer a parte do exame de consciência, né? Questão do exame e de mais outras coisas que acaba conseguindo que eu consiga ver a direção que eu tô. Como é o seu exame de consciência? Qual que é o Rodolfo ideal que julga as ações do Rodolfo? Nossa. Como assim? Porque toda vez que a gente vai fazer um exame de consciência, a gente sabe, tipo, eu devia fazer isso, isso, isso. Tipo, do ponto de vista de melancólica, a gente já sabe qual que é o perfeito, né? A gente já vem com esse default de fábrica. Porém, você, que é mais interior também, que você tem essa profundidade, como é que você realiza? Como que você decide o seu modo de agir? A questão é assim, muitas vezes nós tomamos determinadas ações que não paramos para refletir. Então, durante o dia e o decorrer das situações que aconteceram no dia, com qualquer pessoa, grupo, que seja, né, aconteceu. Eu não tomei decisão ou tive proatividade de fazer alguma coisa, mas alguma circunstância me levou a tomar uma ação não pensada, por exemplo. Então, particularmente falando e partilhando, no meu exame de consciência eu revejo todo o meu dia, todas as ações que realmente, poxa, eu vi que se assemelharam a condutas realmente de uma vida um pouco mais ordenada, e para as ações que não foram tomadas de forma desordenada, seja por um impulso da hora, não pensado, peço perdão. E tento não cometer novamente esses erros. Essa é a questão. Esse é o meu exame de consciência. Isso baseado também nos mandamentos em si, né? Fazendo um exame geral, assim. E você faz esse exame em geral toda noite ou você faz só mais para confissão? Não, diariamente. Diariamente? Né? Diariamente. Essa é uma questão, eu acho que o fleumático, a hora que ele consegue emendar, ele consegue ver esses pontos, né? A hora que ele para, ele tem um tempinho que seja para poder refletir, ele consegue discernir. Como ele tem essa visão mais ampla assim do passo que ele dá, então, quando ele para refletir no final do dia, o passo que ele deu em determinada ação que ele foi colocado, ele consegue ter essa força de não tentar acontecer de novo, fazer acontecer de novo. Né? A questão do fleumático também com relação à verdade. Né? O fleumático, ele... eu penso, né? Partindo de forma pessoal. Sim, então o fleumático Rodolfo pensa... A questão da verdade, permear a verdade, né? Então, assim, por trás de determinada ação, o que aconteceu ali? Qual foi a realidade, a verdade que aconteceu ali? O que eu fiz para tomar determinada ação em alguma coisa? Eu ofendi alguém sem querer, por querer. Então, vendo esses passos, ele vai conseguindo montar esse perímetro que ele consegue enxergar o que ele fez de ruim, de errado, né? E aí, claro que com o auxílio, pedindo para Deus, né? Pedindo para Deus que ele se lembre novamente do que aconteceu para não fazer de novo, não correr de novo. É uma forma de você cristalizar os seus comportamentos. Isso. Bacana. Nossa, é uma mulher bem diferente. Sim, é muito interessante isso. Porra, você não fez nada, seu burro. É mais ou menos isso. É basicamente isso mesmo. Mas isso é legal, né? Bom, mas enfim, você falou que você é mais pé no chão, né? Mas uma coisa que eu acho que eu não fiz a pergunta da forma correta, mas você, com relação às suas ambições, você costuma ter ambições maiores, coisas mais grandiosas, ou você se contenta no ordinário? Olha, já pensei. Sei lá, em carreiras, casamentos, coisas assim. Eu já pensei, né, essa questão de ambição, né? Viajar pra fora, morar fora e tal. Mas conforme o tempo e onde Deus nos coloca e a vivência que a gente... As características, assim, que permeiam as nossas vidas, as circunstâncias também que nos levam a viver, eu assumi que, tipo, eu não preciso de muita coisa. Mas, tipo,
fazer o necessário e bem feito. Falei. Cara, é perfeito o fleumático. Isso. É exatamente isso. É porque Necessário, somente necessário. O extraordinário é demais. Se você não pegou a referência, tá ficando velho. é. Mas essa questão assim, né? Quando a gente é mais novo, assim, a gente pensa, tem muito sonho, assim, sonho adoiado, sonho arrudo, né? Mas assim, Você já pensou em ter uma banda, essas coisas, ser música, você eu gosta pensei do em rock? ser cantor. Cantor sertanejo. Mas não foi. Não vingou. Não foi. Caraca. Mas é Mas sertanejo raiz, né? raiz. Não, esse sertanejo universitário. Não. Porque Que não, pela... não sei o que acontece, não, tem- sai da universidade, deve ser tudo esquerdista. Não Na sei nem ver- porque você é universitário, né? Mas enfim, mudando de assunto, né? Como, já que estamos falando em relacionamento, né, gente? Vamos entrar no relacionamento com os outros. Relacionamentos amorosos, eu fico um pouco na dúvida. Né? Fizeram essa pergunta pra Bruna, né? Tipo, não sabe como. Ela não soube como responder certinho, né? Mas como uma menina pode saber que um fleumático tá afim dela ou ele é só fleumático? Não, o fleumático ele não é só fleumático. Não. Aí tem um princípio que realmente aí é uma coisa que vai movimentar ele. De alguma forma, mais estranha que pareça, e por determinada circunstância, isso vai movimentar. Isso não fez o menor sentido, mas tudo bem. Eu tô zoando. Mas ó, agora você tem um duplo conhecimento de causa, né? Porque tipo, você teve que demonstrar seu interesse por uma fleumática e você teve que saber que você estava interessado. Sim. Falaram Fala disso no domingo lá com a Micta, né? Ela Foi. falando, ela Foi. contou até. Eu compartilhei, velho. Foi engraçado. Se não quiser, tá beleza. Não, foi engraçado. Depois do retiro que a gente fez, né? Então, movimentou algo assim em mim. Foi bem quando a gente fez o... Mano, preciso fazer o concílio, né? Isso, Um pouquinho depois a gente fez o concílio. isso. A gente fez uma reunião, me e do Rodolfo, e a gente chamou de concílio. Concílio. Fizemos 2 só, enfim. E aí foi o seguinte, né? Então, assim, porque eu falo por experiência, porque é algo que move, é algo que movimenta interno, assim. Se a pessoa ela tem realmente a vocação ao matrimônio, isso vai movimentar ela. Né? Ele dá esse primeiro passo, é um movimento que vai fazer ele agir, de alguma forma ou de outra. Foi engraçado porque, pouco tempo depois, a Rafa ela tinha ido num retiro lá em São Paulo, né? E assim, foi o primeiro passo assim, de um movimento. Né? Demorou quanto tempo pra acontecer? Daí, tipo, acendeu a chaminha, deu o primeiro passo. Um mês. Foi ligeiro esse fleumático. E aí é o seguinte, ela era lá em São Paulo. Aí ela voltou, era tipo umas 6:30 da tarde, assim. E ela era um retiro de silêncio, ela ficou sem celular. E aí no domingo, a hora que ela tava vindo embora, ela mandou mensagem lá no grupo do Graça. Né? Ah, quem pode me buscar lá? Ninguém se manifestou. Por quê, né? Tinha o Bruno que morava Tinha lá. um elefante no branco. Todo mundo sabia, menos ele? Eu sabia, mas... Ele... Não. Eu não tinha... não sei que você compartilhava com a Giovana, mas enfim. Tá. Ela parou lá no Lago Azul da Bandeirantes. E aí tinha o Bruno, que era do Eloy Chaves, tinha o Diego, que era ali do Retiro, Do lado da casa dela. do lado da casa dela. Aí o primeiro movimento foi o seguinte: eu vou te buscar. Eu lá da Várzea, vou lá na Tramelhor de aí, na Bandeirantes, vou te buscar. Isso é um jeito de demonstrar interesse. Total. Saiu Foi de legal, si. foi legal a conversa. Mas não é muito longe pra você? Não, imagina. Imagina, querida! É um prazer! Pior que eu imagino ele escrevendo com essa voz mole mesmo. Não, e o sorriso na cara, né?
Porque isso é impagável. O sorriso do Rodolfo, a hora que ele que sai, é da hora. Mas foi proposital, cara. Assim, a gente não tinha sentado e conversado, Sim. mas já era nítido. Sim. Era nítido pra quem... Eu nunca conversei com a... Aliás, eu conversei disso com a Giovana só depois que a gente já tinha conversado, né? Sim. Porque eu não queria, óbvio, não vou ser futriqueiro, não ser só o Rodrigo, que é a velha fofoqueira daqui, né? Não, eu sou pitaqueiro. Porque eu não Então. pergunto nada, descubro as coisas, dou pitaco sempre fora de hora. Então, eu diferente, eu guardo. Eu sei que tá acontecendo algo, e rezo, né? Uhum. Mas aí eu já tinha essa ideia, aí já, na hora que ela mandou, e assim, era uma época do Graça que a gente tava acabando de começar ali Sim. e tal, e veio a mensagem e eu falei, vou deixar pro Rodolfo. E eu, Diego, pelo amor de Deus, não vai, eu rezava meu anjo da guarda, pelo amor de Diego, não se oferece, não se oferece, deixa os dois, e rolou. Rolou. Daí você foi buscá-la, e aí? Aí eu fui buscar ela e a gente tinha vindo aqui pra casa da Silvia, aliás. Era um encontro que a gente tava vindo aqui. Ela tinha chegado, aí eu vim buscar ela pra trazer aqui pro centro. E aí foi desenrolando. Mas assim, sempre, assim, os primeiros movimentos pra tentar alguma coisa foi sempre não tem como. Pra isso ou pra o qualquer... mínimo, né? É o mínimo, isso né? pra qualquer relacionamento. Então é por isso Sim. que pode ser fleumático, pode ser qualquer um. Sempre vai partir do homem em si. Uhum. São coisas que são inerentes ao ser homem, né? Não é... Independente do temperamento, isso tem que acontecer. Sim. Isso faz parte. A mulher, aquela figura da donzela na torre de ser conquistada, né? Então, existe meio isso. É Porque poético, o homem mas... é poético e real, né? Porque Exato. o homem tem que matar o dragão das mulheres. Exato. Se você não entendeu a referência, tem um podcast. É. Procura aí. Procura. Ficou com alguma dúvida? Procura lá no Google. Não, mentira. Não chegamos nessa parte ainda. Então, acho que respondendo a pergunta, a gente pode concluir o quê? Antes, mais básico do que o temperamento, tem o ser homem, né? Então, se o homem tá... O biológico. Então, se o homem está interessado, ele vai demonstrar. Sim. Seja o temperamento que for, seja o tipo que for, ele vai demonstrar de algum jeito. Sim. Eu tava assistindo esses dias O Homem que Copiava. Não sei se vocês já assistiram no Lázaro Ramos e a Leandra Leal. Já. E aí eu tava assistindo e vendo, né, como o Lázaro Ramos ele tava querendo conquistar ela ali. Ele gostava dela, certo, meio psicopata, né? Ficava olhando com o binóculo ali. Mas ele totalmente... É que na época não tinha Instagram. Não, mas o temperamento... Bom, se você só começou a se envolver com mulher depois do Instagram, meu Deus, eu tenho dó de você. Enfim, e ele olha, e assim, tirando toda a psicopatia do negócio de ficar olhando a casa dela, olhando a mulher de calcinha lá, enfim, psicopatia recíproca, né? Spoiler, porque ela também já ficava olhando ele. Mas a forma, ele interpretou um fleumático ali. Tudo bem, ele vai conversar com ela. Ah, não, o vestido ali que eu vim comprar esse chambre pra minha mãe. Ah, é tanto, mas não tem... Não. Ah, mas eu parcelo em 2 vezes no cheque. Ah, tá bom. Então acho que eu vou embora. Tchau. E, cara, a forma com que ele falava, eu falei, mano, isso é um fleumático, velho. Isso é um fleumático. E até a hora, e ele pensava, justamente, tem uma cena lá que ele pensa na hora de reagir, né? E ela deu um presente, aí ele, você quer casar comigo? A gente fode junto? Ela, quero. Aí volta, ele pensando, não! Age! E ele, tá bom, obrigado. Legal. Eu, não, velho! Mas mesmo assim, por mais lenta que fosse essa saída, ele estava tentando. Então, o homem, ele vai. Sim. E aí é algo do homem mesmo, né? De sair. Não, e isso também com os amigos, os círculos de amizade do fleumático, né? Ele é a pessoa que consegue, assim, tá no lugar e ele consegue, não por ele, mas por ele cair de paraquedas em alguma situação, ele consegue se adequar a alguma coisa. Sim. E também é interessante que o fleumático, ele é bem humorado, né? Ele dá uma alegrada ali na galera, né? E isso é interessante. Porque, poxa, às vezes o fleumático ele passa despercebido, mas, cara, a gente vê, principalmente quando marca com uma piada, né? A gente brinca que o Rodolfo demora 14 horas pra fazer uma piada, mas quando ele faz é muito boa. E pontual. A Rafa também é outra, só que a Rafa, ela ganha pela inexpressividade, né? Pela falta de expressão.
Então ela faz a piada e fica ali, parada com uma parede, todo mundo achando, o pau torando e ela impassível ali. E realmente, o fleumático a gente pode falar que ele é uma cola que gruda ali no círculo social. Ele ajuda ali. O meu sogro é fleumático também. E é interessante a forma de conversar ali e tal. A gente ficou sentado conversando ali, falando de cerveja, essas coisas. E tava uns 4 temperamentos ali. Eu, melancólico, a Sabrina colérica, a irmã dela sanguínea e o pai dela fleumático. Nossa. E foi interessante que, no meio disso tudo, a conversa tava... Ele que tava conduzindo a conversa. Eu falei, mano, que interessante isso, né? Ele dava o tom e a gente falando disso, ele falando das coisas lá que fazia, dos licores, não sei o quê. E eu, nossa, que bacana. Foi o que juntou toda a galera conversando. Então, Legal. Nossa. Realmente, Tem um né? Eu efeito nunca social. conheci um fleumático que não fosse gente boa. Verdade. E que não fosse engenheiro. A Rafa é professora. Pedagoga de criancinhas. Engenharia social. Tá. Ela constrói gente. Tá. É. Touché. Ok. Constrói caráter. Nisso aí eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Meu Deus. Não, mas enfim, você imagina o senso do humor da Rafa sendo ensinado pra criança. Nossa senhora. Meu Deus. Ok. Bom, aqui o padre Conrado Roque, quando ele fala da vontade do fleumático, ele fala que existem 2 tipos de fleumáticos, né? Os indolentes e os energéticos, né? O que significa um indolente? É o clássico do preguiçoso, né? Que normalmente são os fleumáticos que vão para a engenharia da computação. Aqueles que realmente são os característicos, os gordinhos, né? E com esse tipo de gente, de fleumático, esse não são gente boa, esses são aqueles que são difíceis da gente lidar. Que precisam de paciência. Por quê? Porque esses são os que se confundem um pouco com o melancólico. E eu te digo por quê. Porque o melancólico ele tem a tendência ao pessimismo, correto? Então ele exagera as dificuldades. Então, eu sei que vai dar errado, eu não vou nem começar. Eu sei que vou ter que me mover, então nem vou começar. É a visão do fleumático. Que ele se prende na sensualidade de ficar parado, né? Quando o fleumático ele não é educado, não é virtuoso e ele se entrega a isso, é o cara que fica jogando Free Fire 8 horas por dia, que maratona Netflix, mas tipo, nem importando qual que é o filme, só pra estar lá. Doritos e Coca. Doritos e Coca. E por quê? Porque aquilo que a gente tava falando era o da constância. Sim. Só que a indolência, né, tanto que em inglês o pecado original, o pecado capital da preguiça é o sloth. E sloth não é só preguiça, é indolência. Que é inclusive o nome do bicho preguiça em inglês. Sloth. Sim. Por quê? Porque é uma coisa lânguida, se mexe devagar, só quando tem necessidade, mesmo que seja para salvar a própria vida, se mexe devagar. Putz, não tem coisa mais fofa e legal do que ver um bicho preguiça nadando, cara. Já viu? Mas Depois me mostra. Não Mas vi. tem uma coisa que mexe o slot também. O quê? O chocolate, né? Chocolate. Nos Goonies, né? Putz, Nossa. pior que é uma boa referência, Eu cara. peguei essa Eu tô referência. ligado. Pior que é uma boa referência, cara. Não tinha... Nossa, verdade. Se você não assistiu os Caramba. Goonies, você não é fleumático. Você não tem meu respeito. Não, porque se você não assistiu os Goonies é porque você não brincava na rua. Nossa. Não, mas, cara, Goonies era legal. Mas, assim, realmente, aqui o seu exemplo da cenoura, né, que é o que atrai, né? Porque tudo aquilo que se move ou é movido por alguma coisa. Né? Os 2 únicos movimentos da alma humana, especial Exato. da vontade, é a atração e a repulsa. Né? E, quando a gente fala, então, dessa vontade débil do fleumático, o outro tipo é o energético, que esse energético é o que é confundido com os sanguíneos, né? Em ambos os caminhos. Quando que um fleumático é confundido com o sanguíneo? Quando ele é tão gente boa que ele consegue conduzir conversas, que ele consegue estar a todo lugar, ou até mesmo quando ele perde a sua forma. Porque aí entra a predominância do componente úmido. Eles são os falsos sanguíneos, digamos assim. E um sanguíneo, quando ele é um pouco mais tímido e retraído, ele também é confundido com fleumático, que é o caso da Bruna. Quem não conhece ela, né, ou quando conhece pela primeira vez, acha que ela é fleumática.
Por quê? Porque ela tem a predominância do úmido sobre o quente em alguns momentos. Caraca, a Bruna também é confundida com fleumática e com colérica, né? Sim, mas é que assim, ela é... ela é o fleumático fake, vamos dizer assim, né? Porque assim, quando ela tem atividade, quando a paixão, quando a vontade é movida, vai que vai por causa do componente quente, né? Expande. Só que ela não tem um componente seco que dá uma forma, uma constância, né? Então ela tem a predominância do úmido, que é justamente essa questão da sociabilidade. Sim. Quando você se associa muito bem, você consegue se adaptar com facilidade, né? Que é um defeito que os dois com temperamentos sofrem, acaba sendo suscetível. Como assim suscetível? Acaba abrindo mão de si mesmo para ou agradar outra pessoa para, sei lá, chegar num determinado padrão. Um denominador comum. Nem necessariamente um denominador comum, né? Sabe aquela história que eu falei das pedras no balde? Sim. É a mesma coisa. Se tem tanta mais pedra do que água dentro do balde, meio que o fleumático deixou de ser água, né? Perdeu sua identidade. Sim. Se descaracterizou, né? E assim, eu já fui confundido várias vezes com fleumático porque eu sou de boa. Quer dizer, quando as pessoas não me conhecem, eu fico no meu canto. E também pelo tamanho da testa, né? Que vai até a nuca. E assim, Peguei a sua piada. eu consigo deixar ela melhor, filho da mãe. Não tem como superar essa, mas obrigado. Aumentou meu arcabouço. Mas assim, a minha testa ela é uma testa que dá pra... Ela é um pouco mais proeminente. E eu tenho as marcas de expressão. Mas essa já é mais de melancólico do que de fleumático. Fleumático tem, normalmente, quando tem cara, é a sobrancelha juntinha assim. Quando tá pensando muito. Não é o caso dele. Já vai. O dele já é mais um pouco testa, proeminente do que o queixo. É. Um outro fleumático que eu conheci, quando eu andava nessa história do Libicon, que eu era colhedor e tudo, um deles, ele também era típico, ele era gordinho, engenheiro, testa proeminente, não só era engenheiro, como era especialista em um monte de coisa de informática. E beleza, nariz chonchudo, que manja dos videogames, e o assunto que ele gosta, ele domina. Mas normalmente devagar e te explicando, ele é mais lento. Sim. Eu já tive alunos fleumáticos também, que não eram gordinhos, mas assim, você fazia uma pergunta, então, o que você acha disso? Eu acho legal. Desenvolve. Direto. Fala. Era aula de inglês, de conversação. Se você não conversa comigo, não é aula. Tipo, Ok, cool. Ok, nice. Tipo, e como era gente boa, tudo que eu falava ele ria. Cada piada ruim ele gostava. Ele quase se engasgou de dar risada quando eu falei a primeira vez. Bom, vamos fazer uma pausa, pegar um cafezes? Nossa. Que ponto chegamos. Tipo, piada do dia a dia que todo mundo faz, ele nunca tinha ouvido na vida. Sim. Pra ele foi um choque. Aflorou. Enfim, eu perdi um pouco o rumo do que eu ia falar, mas a gente pode passar pro próximo, né? Como que a gente... Fala. Eu ia falar, só pra estender essas características físicas, né? Que a gente foi falando em todos, né? O que aparenta, então, a testa, né? Sim, a testa proeminente, normalmente ele é mais tem os olhos um pouco mais arredondados também, né? Não é tão fechadinho quanto o do melancólico. Também não é tão amendoado quanto o do sanguíneo. E nem tão eu vou te matar do colérico. A gente brincou com o olho do colérico e o olho do Vegeta. Não é? Verdade. Accurate. Acuradamente. Acuracy está ótimo. Mas... Bom, segue aí, então. E essa questão de ser mais gordinho é justamente pela questão de ser mais tranquilo ali, principalmente parado. quando da psicologia mais indolente. Porque acaba sendo mais apático, né? Sim. Mas vamos falar que a apatia em si ela não é um defeito, né? A apatia ou a impassibilidade é não ser movido pelas paixões. Claro que agora entrando em como conviver com o fleumático, a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. Porque nessa parte do você tem que ser mais agressivo, você tem que ter mais poder destrutivo, você tem que ser mais proativo. Dependendo do fleumático, isso é uma tortura, cara. Se para um melancólico já é ruim, imagina para um fleumático. Se expressa aí, fleumático. Se mexe. ou chega ao ponto que alguém tacar uma pedra e tem aquela reação, né? Requer uma violência muito grande, estimula com violência.
Sim, acaba sendo ruim. Né, tem uma história clássica, né? Tipo, a mãe colérica com o filho fleumático. Vocês já ouviram essa? Não, eu não vi. Quem usa esse exemplo é o Ítalo Marcilli, né? Que ele fala: o filho chega em casa triste porque estava jogando bola. Ai, o que foi, meu filho? Ah, estou um pouco triste. Eu fiquei no banco hoje o jogo todo porque não me deixaram jogar, né? Ah, mas como assim? A mãe colérica já catou o filho, colocou no carro, foi lá no grupinho e deu um esporro em todo mundo. Falou: como assim vocês não deixam meu menino jogar? Meu menino treina todos os dias. Comprei um uniforme pra ele e vocês não deixam. Vocês têm que aprender. Vocês tinham que se envergonhar. Né? Quando chega no carro... Viu, filho? Eu te defendi. É, mãe. Obrigado. Agora você me fez perder todos os meus amigos. Nossa. Pois é. Por quê? Porque realmente o fleumático ele gosta dessas boas relações. Sim. Tipo, ele ficou chateado? Ficou, mas poxa, ele sobrevive a isso. Exato. Sim. Mas agora você dizer que não, você tem que bater o pé e você tem que se impor, Nossa. é osso. É. E como que a gente motiva um fleumático? Bruno, como a gente motiva um fleumático? Cara, mostre condições favoráveis. Ajude-o a ver que a fertilidade do campo, né? Então fala, olha, a gente vai fazendo isso, vai e dando segurança, dando essas características, né? E mostrando realmente o caminho. Ali, dependendo da idade, com criança, cara, é justamente pegar na mão e falar, vamos fazer junto. Vai lá e faz. Agora, com um adulto, várias vezes eu e o Rodolfo, a gente precisar decidir alguma coisa, e vai falar, ó, vamos ver, tem esse ponto, tem isso aqui e tal. Então, por conta dos dois ter esse perfil mais analítico, então eu gosto de levantar as hipóteses. O Rodolfo precisa de segurança para andar, e então funciona bem ali, a gente como equipe, na hora de decidir. Então, poxa, precisa fazer isso aqui e tal. Eu lembro isso a gente decidindo rota pra ir pro Verbo, cara. Poxa, se a gente for por aqui, a gente tem aquele sobe e desce lá de Itapecerica. Não, mas se for por ali e tal, se for por São Bernardo tem a balsa. Não, velho, mas... Então são coisas ali que a gente pensa e trabalha bem junto. E na hora que decide, mano, vamos lá. Aí chega a colérica, tia Lu, né? Ah, não, meu irmão ensinou um caminho ali, é muito mais fácil. A gente olha pra cara do outro. Caramba, hein? Não pensou nisso, né? Mas né? Mas ó, uma coisa interessante que o Ítalo fala no livro dele é exatamente isso, que a gente não pode incentivar, motivar um fleumático na violência e com desafio. Por quê? Porque enquanto o colérico, tipo, eu te desafio, tipo, é combustível... Duvido, né? Duvido que você faça isso. Você fala isso pra um fleumático, eu duvido. Eu também. Eu também. E fim de papo. Não, mas você consegue. Você já falou que duvida, Bruno? Tá certo. Se você duvida, também. Tipo, a sua posição. Eu não deixa disso. Você tá certo também. Eu tenho uma situação no meu trabalho. Mas não quero. Eu tenho um colega que ele faz 3 anos que eu peguei uma experiência já que eu falei, aquele é um colérico, assim, muito destemperado. Então, tipo assim, em momento nenhum, cautela, eu falo, faz 4 anos isso já, em momento nenhum, eu ouso falar a palavra duvido. Caramba. Ouvintes, vocês não têm noção da expressão do Rodolfo ao dizer essas palavras. Eu não... Você vê o medo em uma O pessoa. medo é o medo da explosão. Ali é um solo muito perigoso, porque se... Literalmente o campo minado, né? Ali é o campo minado, se Caraca. estourar, meu... Nossa, ali vai... Leva o escritório inteiro. E aí no meu trabalho, meu chefe tem uma dificuldade imensa comigo e com ele. Porque eu sou 8 e ele é 80. Caramba. E ele vive falando isso pra nós dois. Ah, eu tenho 8 e eu tenho 80. Não tem como. Vocês têm que... Além de vocês se ajudarem, vocês têm que melhorar algumas coisas pra chegar no meio termo ali. Nossa. Achar o denominador comum ali nos dois e... Caramba, cara. No meu trabalho é complicado algumas situações porque ele é muito impaciente por eu ter que esperar e calcular todas as coisas. Sim. Agora eu fico com raiva porque ele toma frente descabeçadamente. E calma, pensa antes de agir, pelo amor de Deus. Mano, eu tenho que falar, eu amo trabalhar com coléricos, cara. Eles fazem todo o trabalho, eu só vou consertando a tarde. Nossa, Mas esse é o problema, né? Às vezes tem coisa que pra você refazer,
Ali, o consertar dá muito mais trabalho se tivesse começado do jeito certo. Olha, quando você aprende a utilizar, não. Tipo, putz, ele já tomou a porrada. Eu não vou tomar. Então, Serviço público, isso meu sim. velho. Então, isso o informático ele consegue pegar também. O que os outros erram, ele mapeia no banco de dados para saber onde dá o passo. exato. Mas eu vou dar um exemplo. A lei do mínimo esforço sempre, né? Isso, serviço público. Eu não sou um filomático, mas eu coordenava coléricas. E o que acontecia? Abria lá a agenda de uma determinada especialidade. Os coléricas iam lá e agendavam tudo. Aí o que acontecia? O médico tinha algum problema, tinha que cancelar todas as consultas do médico. E aí já tinha avisado o paciente, já tinha não sei o que e tal. E eu abri a agenda faz meia hora. Como assim vocês já agendaram tudo? Vocês são loucos? Eu coloquei no sistema, não soltei nenhum aviso no sistema, ó, as vagas estão disponíveis e tal. E aí? Já avisei o paciente já veio pegar a guia, não sei o quê. Eu falei, e aí? Você não esperou nem eu avisar? Eu tô fazendo um negócio no sistema. Resultado, eu arrumava encrencas coléricas. Aí não, a culpa é do Bruno, não sei o quê. Aí chega mexendo. Gente, a rotina de trabalho é a seguinte: ele vai fazendo, liberando tudo, no final ele dá o aviso. Fala, ok, podem agendar tal especialidade. Não chegou nenhum aviso, vocês viram lá que tinha? E se for coisa do sistema? E aí que fala o negócio, porque já avisou o munícipe para ir lá pegar a data da consulta, já ficou tal. O cara fica na esperança, aí tem que ligar pro munícipe depois. Aí eu vou fazer o quê? Pegar a pipoca e comer da risada, né? E ver o mundo pegar fogo. Exato. Literalmente. É. Mas isso é muito legal. Mas enfim, você, na sua motivação, como que alguém te motiva? Como alguém me motiva. Na base da porrada? Não é na base. O desafio já sabemos que não. Porque eu ouvi de fontes seguras como você reage quando tá bravo. E o tempo que demora. Ah, é? Por causa da fatídica noite aqui em casa. Ah, tá. Ó, pra alguém me mover, eu acho que além de estar, tipo, ter o mesmo critério que eu pra dar um passo junto, porque eu vou junto. Tipo assim, é como se fosse uma muleta mesmo. Se for cair no precipício, tem alguém junto. Mas, tipo assim, Eu morro, mas vou levar você comigo nas costas. não, mas assim, antes de dar qualquer passo, eu pelo menos eu, né? Eu mapeio tudo, vejo todos os pontos em que pode ser pisado, sabe? Traço uma rota segura para que não só eu, mas todas as pessoas consigam levar junto, né? E o que assim me motiva mesmo, eu acho que é mais a questão assim particularmente, eu acho que como os outros se relacionam entre si. Isso me dá um aperto de querer tem, sabe, um incentivo, algo assim que me motive a estar junto, a me relacionar, sabe? Essa facilidade que os outros temperamentos têm para si. Acho que não é tanto melancólico, mas, por exemplo, o colérico... Que bom que você fez essa ressalva. E o melancólico e o fleumático e o sanguíneo, né? O jeito que, na verdade, sim, quando determinada situação se torna harmônica, é quando eu consigo me expressar também. Sabe? Algo que me motiva a estar seguro do que eu estou fazendo ali, né? E sabendo que não tem para onde pisar fora dali. Sabe? Não uma questão assim de segurança particular porque estou ali, mas é que estando em determinadas situações com amigos mesmo, eu consigo me relacionar de uma forma. E isso vai a noite inteira e tem vezes que a hora que eu tô tão interagindo assim de uma forma tão bacana e vai fluindo a coisa que não me cansa. Até dança. Vai fluindo, que pra você vai de boa, né? Tá tão confortável que dança. Eu corto isso, tá mais. Não, tem Desculpa, mas eu tinha que dizer. Não, mas velho, Atenção, Krausebeck! você não vai cortar isso. Você não vai cortar isso. Continua. Pode continuar. Vai me lascar. Esse dia foi legal. Sabe aquela história desse dia foi louco? Então. Foi esse dia.
Não, eu imagino quanto tempo ele não ficou no seu âmago Pensando em fazer isso, mas e nunca fez. Então, eu fiquei esperando a oportunidade certa. nunca tocamos Mamonas. Um dia, de repente, Ele a gente admira. ele viu a oportunidade e aproveitou. Olha, é isso que é fleumático. Esperou. Pontual. Criou o ambiente pontual. seguro, olhou, não tem ninguém olhando, tá dancinha fez. Aí a gente olha isso, acabou. A melhor, acho que pode dizer, é um geyser, sabe? Foi lá, soltou água e olha o geyser, pum, acabou. Beleza. Que da hora. Acho que também é isso, né? Os pontos em que exatamente eu consigo entrar. Isso acaba... Se dá alguma abertura que eu consigo entrar, eu também já... Você é daqueles que na brincadeira de criança, tipo, pular corda, você ficava assim esperando o momento perfeito pra entrar e não entrava nunca? É isso. Isso. Não me arriscava. Era da hora ver os coléricos entrando com tudo, a corda vinha já derrubava. Já na hora de entrar. Ai. Coitado de quando batia na testa também. Nossa. E uma das coisas assim que me motiva também é com relação à verdade. Né? A questão da verdade em si. Seja em determinada situação que estamos vivendo ou em qualquer outro tipo de... Que acabe se enquadrando num requisito de verdade, isso acaba me motivando muito. A uma busca sincera mesmo. Né? Eu tenho por experiência pessoal, né? Eu aprendi a fazer... Né? O exame de consciência há 2 anos atrás, eu nem sabia o que era isso. Essa questão da verdade essa força motriz, né? Pelo menos para mim, né? A questão do autoconhecimento que a gente está vendo com Santa Catarina de Sena. Então, assumir essas verdades, né? É algo difícil. Mas saber que, por exemplo, é possível de ser lapidado é algo que me motiva, né? É algo que são pontos que precisam ser ali lapidados e que me motiva a buscar o meu melhor. Buscar fazer o melhor. Ainda que passos lentos, mas me busca fazer o melhor. Sim. Até porque não tem nada melhor pra furar uma pedra do que uma água constante, né? Sim. E de novo a gente volta pra constância do melancólico, do fleumático. E a constância da minha incapacidade de falar que nem gente. Relaxa, sou eu falando Kurt Cobain no Dave Grohl. É a mesma coisa. Kurt Cobain. É a mesma coisa. Mas enfim, que a boca é mais rápida que o pensamento também. Não, mas isso é uma coisa legal, né? Que tipo, essa história de ver o que aquilo que pode ser lapidado, você acaba tendo um ideal maior, um negócio mais perfeito, uma vez que você vai moldando, você vai se encaixando. Isso eu acho uma coisa muito legal do fleumático, né? Que realmente ele deixa rastro, né? Deixa rastro, mostra pra onde anda. O problema é que às vezes, né, o fleumático, ele acaba se perdendo, né? Tipo, às vezes se perde numa poça, vai se empoçando e perde interesse pelo mundo exterior. Sim. Né? Não fica viajando que nem o melancólico, né? Mas a gente acaba naquela figura do amorfo jogador de Free Fire. O Ou celular. de LOL. Ou de LOL. É tipo, isso é uma coisa bastante legal, essa constância do fleumático, né? Se a gente pudesse resumir em uma palavra, né? Isso seria o que dava mais inspiração, né? E também, eu nunca conheci um fleumático que não fosse gente boa, né? Claro, tem umas dificuldades porque eu também já trabalhei com fleumáticos. E assim, houve uma época que a minha equipe era eu, um colérico e um fleumático. Éramos em 3. Quem era o líder? Ou você Eu era o líder na época. Ai. Porque a história é longa, mas eu era o líder, mas é por falta de opção. Daí eu tinha que ensinar o fleumático a fazer as coisas. E ele falava assim: então, meu nome sou aqui da prefeitura e eu tô precisando de um orçamento. Eu queria saber se você me ajuda. E eu já tava assim, como? Nossa, Portanto, já tava um vermelho. fornecedor assim é... E daí, o outro colérico tava cuidando da vida dele, né? Que eu deixava mais difícil pra ele. Lógico. Porque além de ser colérico, era o que tinha mais experiência. Nossa, então pronto. Vai, voa, filhão. Ótimo, aí beleza, foi que foi. Mas daí, pra eu pensar comigo mesmo, não, ele tá fazendo do jeito dele e vai dar tudo certo.
O problema é que não deu tudo certo, né? Porque tem, como a gente faz, né? Nessa época a gente fazia gestão de contratos, parte dos contratos era cuidar do pagamento de conta de luz dos imóveis alugados. Sim. E tinha um imóvel que parte era pessoa física e parte era pessoa jurídica. Nossa. Como assim? Era um imóvel que tinha dois proprietários. Uma parte colocou como proprietário na conta de luz a prefeitura e na outra teve que continuar o dono. Adivinha o que aconteceu? Pagou a conta inteira. Não pagou a conta, porque faltou empenho, né? Coisa básica de virada de ano, mudança de procedimentos. O nome dele foi processado. E era o mais chato de todos. Nossa. E tipo, tudo bem, que justamente por isso era o mais cagado. Porque eu já tive problema de cortar a luz, de cortar a água também, porque assim, né? Coisas acontecem. Coisas acontecem. E era na época que eu tava sozinho na equipe, porque quando eu tive tudo, que eu dei o parafuso. Sim. Mas beleza. Consegui ensinar esse fleumático. Ótimo, ele aprendeu. Foi fazendo. Só que numa calma que é impossível ter numa equipe. Daí, e assim, também eu conheci muitos outros fleumáticos. Mas assim, na boa. São muita gente boa, mas eu não gosto de trabalhar com fleumático. Nada pessoal, Rodolfo. Eu sei. Nada pessoal. Eu sei. Mas a minha experiência profissional com fleumáticos também... Não, a maioria das mulheres que eu trabalhei eram coléricas ou sanguíneas. Então, sabe, se bem que tinha uma enfermeira fleumática lá, mas ela, bom, mãe de 5 e cuidando ali da unidade de saúde como se fosse mãe. Então, é tipo o Ítalo, né? Sabe? Que é fleumático, mas tem tanta atividade ali por sair de si, então já vai bem, funciona bem. Então não precisa. Eu fui descobrir que era fleumático assim depois de muito tempo. Que é a hora que eu fui ver os relatórios, né? E aí, eu tô demorando, mas os relatórios com português tão perfeito, com tudo bem redigido, bem explicado, eu falei, nossa, essa atividade... Quando ele pega pra fazer algo bem feito, cara, não é o que... Você não precisa duvidar do trabalho. Não, isso não mesmo. Sabendo que ele, para um líder, né? Sabendo que ele sabe fazer, ótimo. Sim. Ele vai fazer, vai demorar, vai ter o tempo dele e tal, mas vai chegar irretocável. Então isso é a constância, né? Sim. O ideal do líder realmente é saber como as pessoas funcionam. Sim. Né? O problema é que todo mundo usa a si mesmo como parâmetro, então isso acaba criando dificuldades. Isso é difícil. Exato. Tipo, na minha posição atual, a minha coordenadora, eu tenho 3 empregos, tá, gente? Então, assim, entende? Eu sou funcionário público, sou professor e trabalho com internet. Julius, vai lá, Julius Branco. Então, você imagina. A minha coordenadora, ela é sanguínea. E a sanguínea é desesperada, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue. E fica, nossa, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, eu sou de abraçar, mas eu não consigo terminar, eu não sei porquê. É o urso do pica-pau, sabe? Fica correndo de um lado pro outro. Daí eu olho pra você, você fica parado, fica todo mundo apurado pra trabalhar e você tem tempo pra estudar. Mal sabia ela que eu estudava mesmo quando eu tava sozinho na equipe. Mas enfim, detalhes. Beleza, daí eu fui no formal. O que você quer que eu faça? Você fala, faz A, eu faço A. Você fala B, eu faço B. Agora se você fica jogando indireta pra eu pegar, eu não vou pegar. Porque eu sou tapado, sou homem e melancólico. Então, daí eu me lasquei, né? Porque quando ela descobriu que eu funciono assim, eu tô dando trabalho toda hora. Só chega e fala, faz isso, faz isso. Porque eu não tenho nem como dizer não, porque eu não consigo dizer não. Porque, tipo, você consegue fazer isso? Consigo. Mas enfim, é a vida. Mas e funciona. Pois é, e assim nós chegamos ao fim, né? Do episódio? Ou ainda não? Eu acho que pode pedir aquele bom e velho conselho, né? O que você deixa para os fleumáticos ali que pode ajudar ele a crescer, né? Tanto no autoconhecimento também, mas de se relacionar com o mundo, porque o mundo vai cobrar sempre. Faça, saia de si, vai não sei o que, tal. Então, haja. Né? Então, o que você pode deixar aí para os nossos ouvintes fleumáticos? Bom, dica número 1, não é o fim do mundo. Essa é geral, né? E se o mundo chegar, e se o fim do mundo chegar, é barranco, né? Vai ter o seu barranco, tenho certeza. Eu acho que a principal coisa em si é se achar alguma brecha para poder ir, crie essa atividade,
sabendo que vai fazer bem feito e faça bem feito. Para isso criar uma constância em você e a partir de outras brechas que se abrirem para determinadas outras áreas da vida, no relacionamento interpessoal, no relacionamento com o mundo, com as coisas, e a partir dessas experiências vividas, crie na sua memória essa realidade e vá, não se acanhe, não se acanhe. Quando você tiver certeza do passo que você vai dar, vai ser certeiro. Sem sombra de dúvidas. Muito bom. E que conselho você dá para os outros temperamentos para lidar com o fleumático? Nossa. O primeiro, para o colérico e para o sanguíneo, a paciência. Palma, 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 não prêmio mecânico. A paciência. Pro melancólico... deixa eu pensar. O melancólico é meio complicado, porque tá quase na zona ali, na minha zona. Mas eu acho... Na zona? Na zona do temperamento. Não, mas tudo bem. Não, Nossa vida é uma zona. Eu não sabia de uma zona, acredite. Eu ia tentar puxar, desce do lustre, filhão. Mas também que seja um ponto de apoio. Na hora que ele quiser começar a bater as asas pra voar muito alto, Filhão, consiga trazer ele pro chão, né? Traz ele pra realidade de novo e caminhe junto. Sim. O melancólico e o fleumático acho que se dão muito bem, assim, com relação a... Não questão de dar o mesmo passo no mesmo ritmo e ao mesmo tempo, mas... São ótimos companheiros de solidão, né? É isso. Um partilha a solidão do outro. E realmente Sou eu isso... com meu pai, velho. Cara, não, é a gente, cara. A gente pode ficar sentado lá de boa. Mano, vou falar aqui. Teve uma situação horrível que eu passei na minha vida, um momento bem difícil. Que assim, eu tava lá, eu tava meio... Tava bem pra baixo. Melancolizando. Não, eu tava deprimido. O Rodolfo ficou me esperando na frente de casa 40 minutos. Eu lembro dessa fita aí. Então, e esperou até falar, cara, eu só saio daqui depois pra conversar com você. Eu, putz, tá bom, né? Aí chamei, deixei ele entrar, ele me viu no estado deplorável, meu Deus. E foi lá, ajudou, tal, conversou comigo. Ele, calma, não é o fim do mundo. Pé no chão, a coisa vai e tal. E, velho, não dá. Foi... Não tem como falar que essa relação pode ser ruim. Aí me esperou 40 minutos. E, velho, é da hora. Melancólicos tenham amigos fleumáticos. Fleumáticos tenham amigos melancólicos. Isso. A falta de caráter difere de temperamento. Mas se você achar alguém com caráter, essa combinação funciona bem. Tanto que a água, quando... É aquela analogia que a gente fez no melancólico, né? Quando a água vai e ajuda a umedecer a terra, gera vida ali também. Ajuda a tudo a fluir, esse ecossistema de temperamentos a andar. Então, a coisa anda. Certo? E flui. E flui. E flui. Fluir e constância. Vocês viram aqui até... Eu acho que vai ficar na gravação o ASMR da água de Da água, fundo. total. Não, foi sem- intencional. Eu ia perguntar se foi intencional, né? Eu tinha um jeito de eu fazer sem barulho, mas eu falei, não, vou deixar de fundo. Não, tava sensacional a água fluindo ali. Foi terapêutico. Terapêutico. Pra mim não é, isso me dá vontade de mijar. Enfim. É um mijante. Nossa. Eu fui sexta-feira pra Osasco com a Sabrina, tinha uma fonte japonesa lá. Eu falei, quando a gente casar, tiver nosso lugarzinho, por um lugar com fonte assim, né? Ela, você gosta? Eu falei, gosto, barulho de chuva, de água movendo, o único problema é mijar, né? Aí ela falou, nossa, é verdade. Vai acabar um dos dois mijando. Enfim. Diante disso, o que mais dizer? Não, é celebrar a amizade aqui, então é um revival aqui do primeiro episódio, tá? E realmente é sempre de boa, né? Não tem... Sim. A gente acostuma. A gente vê, como é que chama? Nivela. A gente nivela. Exato. Então é isso, mais uma vez, Rodolfo, muito obrigado pela participação. Tamo junto aí, sempre que quiser, a casa é sua, tá? Metaforicamente não, até porque a gente tá gravando com a casa do Rodrigo. E a casa é alugada. Então, bom, sempre que quiser, participe aí. Tamo junto e é isso, mais uma coisa. Recado final?
Não, o recado final é que, só lembrando que se não, a gente não tá no dia errado, é de sexta-feira que a gente tá Exato. lançando o episódio agora, né? Uhum. E eu acho que é só. É só, né? É isso. Não tá esse sorteio, né? Não, sorteio, não, até vai demorar pra gente fazer outro sorteio ainda. Vamos pensar. Então a gente vai começar a ver se a gente fazer live. Vamos ver. Ou live, vou fazer no audiovisual. Vamos ver. Já tenho até ideias. Que bom. Eu que agradeço, senhores, pelo convite. Já temos até o pedestal. Deixa eu falar. Desculpa, não podia deixar perder. Não deixe passar. Não deixe passar. Então eu agradeço novamente estar na presença de vocês, pra gente partilhar um pouco sobre a vida em si. Então, que possamos construir cada vez mais, né, essa amizade. Uhum. E que permanecemos sempre assim. Isso, e acredite, é sempre útil pra alguém. Algum fanático vai acabar ouvindo a gente e isso vai ajudar. Seja sempre bem-vindo, que aqui em casa sempre tem café e queijo. Ah, ótimo. Falou queijo, o café pode ser, mas o queijo... E ração pra gato, né? Enfim. Isso sempre tem. Bom, diante do exposto é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu. Tchau, gente.